Você está, a partir de agora, acompanhando o nosso quadro Papo da Madrugada. Nós estamos aqui nas primeiras horas do dia 27 de março de 2020. Não podemos falar de outra coisa nessa oportunidade que não seja os efeitos do coronavírus na saúde e na economia do nosso país. Quero deixar aqui um abraço aos amigos que me acompanham no Instagram, nos acompanham no nosso canal no YouTube. Se inscrevam, por favor, deixem like, dislike, de acordo com a sua leitura do conteúdo que aqui nós vamos expor. Aos que nos acompanham também pela minha fanpage no Facebook, muito obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelo carinho, pelos compartilhamentos. Eu sou Flávio Azevedo, jornalista, atuo em Rio Bonito. E, minha gente, o coronavírus é a notícia do momento. Eu gostaria de conversar com você sobre esse Covid-19 aí, o coronavírus, né, como queiram chamar, e os efeitos nefastos e destruidores que esse Covid-19 tem causado em muitas saúdes, em muitas vidas. Milhares de pessoas morreram no planeta nos últimos dias, em virtude da contaminação. Na Itália a situação é muito problemática, preocupante. Tudo começa na China, e que já se recupera de algum tempo, de alguns dias para cá, e o Brasil começa a contabilizar também os seus mortos, começa a contabilizar também os seus mortos pelo outro caminho que atua o coronavírus. O Covid-19 ele tem atingido diretamente a saúde das pessoas, sobretudo aqueles que têm fragilidade no seu sistema imunológico, aquelas pessoas que têm baixas defesas, que têm imunidade reduzida, pacientes transplantados, pacientes com doenças crônicas, como aqueles que fazem tratamento de câncer, de radioterapia, quimioterapia, diabéticos, pessoas com sua hipertensão descompensada. Vamos falar aqui dos idosos, né, que já têm uma fragilidade natural por conta da idade que chega e das limitações impostas pela baixa produção de células, né, porque o corpo já não tem a vitalidade de antes para encarar não só o coronavírus, mas qualquer outro tipo de doença. São essas pessoas as mais atingidas pelo coronavírus. Que atua também o Covid-19 numa outra vertente. Tem ferido mortalmente a economia do nosso país, e os primeiros mortos na economia que o Covid-19 começa a produzir são os trabalhadores autônomos, os profissionais liberais, aqueles que trabalham de alguma maneira na informalidade por conta própria, onde o fechamento das cidades, o fechamento das divisas entre municípios, entre estados, tem causado aí uma série de transtorno, paralisado uma série de atividades. As iniciativas que foram tomadas, todas elas no sentido de impedir a chegada do Covid-19 em territórios ainda não alcançados por ele. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, o prefeito fez um decreto, como quase todas as outras cidades fizeram, decretando o fechamento do centro nervoso comercial financeiro das cidades, lojas todas fechadas, ficando apenas mercado, padarias, peixarias e lojas que trabalham com a venda de gêneros alimentícios, né? Os demais segmentos todos fechados. Isso, minha gente, gerou um efeito cascata, um efeito dominó, um impacto na vida de muita gente, porque quando a rede hoteleira para, é porque a rede turística parou, e os prestadores de serviço desse arcabouço de segmentos acaba parando, né? Parou também o transporte intermunicipal, sobretudo de passageiros, o transporte público intermunicipal. Uma ideia até muito interessante, porque no entendimento dos especialistas, esse trânsito de pessoas de um território para outro, de uma cidade para outra, ajuda a levar o coronavírus.
E no momento que nós começamos a pensar, a interrogar a real necessidade, aqui na nossa cidade de Rio Bonito, desse fechamento, a gente fica sabendo na noite do dia 26, agora há pouco, da confirmação de um caso em Itaboraí, um caso de coronavírus confirmado em Itaboraí. Em Rio Bonito, os casos confirmados é 0, casos suspeitos são 18 casos, alguns já foram inclusive descartados, vale ressaltar esse tema, e a população hoje fica dividida entre se preocupar com a saúde e se preocupar com a saúde da economia, que não vai bem. Empresários começam a contabilizar prejuízos, empregos começam a ser perdidos, o número de desempregados começa a surgir e, minha gente, o efeito indireto disso na própria saúde, através das pessoas em depressão, ansiosas, preocupadas, e não só preocupadas e ansiosas e com medo do coronavírus, mas também com medo do desemprego, com medo de faltar o pão para os filhos, a mesa. Por conta de toda essa atividade, eu confesso para os senhores que eu não gostaria de estar na pele daqueles que governam. Falei isso recentemente num vídeo uma live que eu fiz no Facebook, conversando sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, mas minha gente começa a ficar cada vez mais insustentável segurar o comércio fechado em virtude do coronavírus, sobretudo quando vai ganhando muita força a lógica de que as pessoas em idade produtiva, os mais jovens e mais saudáveis, que geralmente são aqueles que estão trabalhando, não são atingidos de maneira de maneira letal pelo coronavírus. O máximo que a pessoa pode ter são alguns sintomas gripais, perfeitamente contornáveis aí com nossos famosos antitérmicos, né? E fica muito nítido que alguns hábitos que nós perdemos de vista ao longo do tempo precisam ser recuperados nesse momento, eles já estão sendo recuperados e precisam ser mantidos. A lavagem das mãos, a nossa higiene corporal constante, o cuidado com a roupa que vem da rua, esse abraça-abraça, esse beija-beija muito natural nosso, de nós brasileiros, né? Esse sangue latino que nós temos, que somos efusivos, né, em nossos sentimentos, tanto de carinho, de afeto, quanto de desdém, de ódio e de desprezo. E fica muito nítido a necessidade de trocarmos a roupa que chega da rua lá fora, antes de entrarmos no ambiente sagrado do lar, né? A higiene constante que é necessária e a importância de mantermos afastados de espaços contaminados aqueles que têm aí algum tipo de doença crônica, né? Aqueles que têm mais idade e, por conta disso, uma imunidade menor. Mas, minha gente, a economia não pode parar e o volume de pessoas que começa a sentir os efeitos do coronavírus na economia é muito grande. Campanhas já começam a ser feitas, já estou vendo líderes religiosos falando em recolher alimentos, falando em recolher doações, mas como doar alimentos e víveres num momento em que todos nós estamos com aquela incerteza de se teremos amanhã ou depois o que colocar na mesa para a nossa família, para os nossos filhos. E a gente fica cada vez mais claro a necessidade de se rever essa questão do comércio fechado, em nome de garantirmos os empregos, garantirmos a economia girando, a produção de riquezas, o consumo, de onde vêm os impostos, inclusive, que são remetidos às prefeituras, ao governo federal, ao governo estadual, que custeiam o serviço de saúde pública que vai nos atender se sofrermos aí com o coronavírus ou com as outras doenças que estão espalhadas na nossa vida em sociedade, né, que é muito natural. Deixo aqui essa reflexão, né, convidando você a pensar conosco sobre isso, os efeitos do coronavírus na saúde, que são letais, e principalmente na economia, e os doentes e mortos na economia por conta do coronavírus, através do desemprego, do desalento por conta da perspectiva de
de perder o emprego e não ter o que levar para casa começa a atingir muitas pessoas.